Pessoal, dando início a mais um programa hoje do nosso Contrato Social Podcast com a nossa convidada especial, doutora Marina Coelho Araújo, que é advogada, também vice-presidente do IASP, professora do INSPER e também doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Doutora Marina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigada, Thomas. Uma alegria estar aqui com você. Sabe que eu te admiro muito, toda a sua trajetória de advogado, também pesquisador, né? Pós-doutor pela USP e tudo mais. Então, uma honra, uma alegria estar aqui com você, Thomas. Doutora Marina, temos aqui nosso público, são jovens advogados, operadores do direito, temos empresários, acadêmicos. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, trajetória acadêmica, seus perrengues aí para chegar onde você chegou e contasse um pouquinho da sua vida para os nossos telespectadores. Bom, Thomas, eu sou do interior, eu sou de Bauru, né? Então eu fiz vestibular para vir para São Paulo. E antes de vir para São Paulo, eu dei uma passadinha em Curitiba, foram 6 meses que eu passei lá pela Federal do Paraná e depois eu passei aqui na USP. Então eu vim para cá com 17 anos para estudar e fazer a faculdade que eu queria, né? E eu já comecei essa história com paixão, porque eu amo o Largo São Francisco. Uhum. A faculdade de Direito do Largo São Francisco é parte da minha vida. Eu tenho uma loucura por aquele lugar, eu devo muito àquele lugar, né? Não só as pessoas, mas toda a minha paixão pelo direito, tudo que eu construí, de alguma forma, está ligado ao Largo São Francisco. Então, eu vim fazer faculdade lá. E desde cedo eu sempre me preocupei, Thomas, em estudar. Eu gosto de estudar. E eu falava, vou fazer estágio, vou estudar. Eu sempre dei prioridade para estudar. Então, quando eu fiz estágio, eu fiz estágios curtos. Uhum. E passando em vários lugares. Eu comecei com propriedade industrial, depois fiz algum estágio na área civil. E daí fui para o Ministério Público. Quando eu fui para o Ministério Público, eu encontrei aí uma coisa que me fazia brilhar os olhos, que é o direito penal. Então, eu fiquei no Ministério Público trabalhando ali nas Asdrubal do Nascimento, que tinha. Uhum. Primeiro eu trabalhei no primeiro Tribunal do Júri na Vila Mariana e depois fui ali para as Asdrubal do Nascimento. E eu falei, agora eu gostei dessa função. Estudando a Constituição de 1988, eu falava, nossa, o Ministério Público é uma função linda, uhum, né? Cidadã, uma função coletiva de construção da sociedade. Então, eu quero ser promotora. E aí fui dedicando, fiquei um período na Alemanha durante a faculdade, estudando alemão, mas voltei e falei, quero ser promotor. E fui trabalhar com o professor Scarance, que ele tinha um cursinho, ao mesmo tempo que ele tinha um escritório. Falei, vou trabalhar com ele, e aí já começo a me preparar para os concursos. Mas a vida é muito, né, desafiadora. E o professor Scarance me fez me apaixonar outra vez, mas agora pela advocacia. Eu fiquei muito ligada a essa atividade, a questão da defesa. A defesa das pessoas é uma coisa que me move. Defesa cidadã, defesa em relação à pena, como fazer isso, essa estratégia. Então, e aí eu estava no último ano de faculdade, falei, não, eu não quero concurso não, vou advogar. Então, comecei advogando e eu sempre gostei muito. Então, assim, para mim, como é uma paixão, eu trabalhava sempre muito, sempre trabalhei bastante. Teve uma época do começo da minha carreira que eu tinha 2 trabalhos. Eu trabalhava no Instituto Sou da Paz, num período de 6 horas, e depois eu ia para o escritório do professor Miguel Reale Júnior e trabalhava mais 8. Então, eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Mas, assim, gostava demais. E depois desse período, o professor Miguel e o doutor Eduardo Reale me convidaram para ficar lá
No escritório No deles? escritório deles. Então, fiquei no escritório deles por um bom tempo, trabalhando lá, fiz o doutorado, fui para a Alemanha, voltei a trabalhar lá de novo. E aí, em 2005, eu resolvi que precisava dedicar um pouquinho mais para o meu doutorado para terminar, que eu entreguei em janeiro de 2006. Então, em 2005, eu saí do escritório deles e tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu saí do escritório, eu me casei, engravidei e entreguei doutorado. E tive meu primeiro filho em 2006. Então, esse período 2005, 2006 foi um período bem... Assim, muita coisa aconteceu. E que você não esquece também, né? Exato. E eu abri meu escritório. Foi aí que eu comecei a fazer umas coisas sozinhas e tal, e fui indo. Então, o que eu digo, assim, da minha carreira é que eu sempre trabalhei muito, sempre me dediquei demais, estudei muito mesmo, assim, eu fiquei na Alemanha quase 2 anos, eu estudava todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. Todos os dias, todos os dias. E doutora Marina, como é que você consegue compatibilizar o seu tempo de família, a sua profissão e também o seu lado institucional político? Porque a gente te acompanha e eu sei que a sua vida é super cheia de compromissos. Sim. Como é que você consegue compatibilizar todos esses compromissos? Então, Thomas, eu acho que são fases da vida, né? Meus filhos estão grandes, então eu só consegui assumir um pouco mais esses papéis institucionais depois que eles já estavam maiores. Eu sempre tive muita ligação com a parte coletiva, eu gosto disso. Eu acho que a advocacia, um dos tripés da advocacia é o coletivo, é a perspectiva política, né? Então, eu sempre fui do IBCCRIM, o IBCCRIM me formou, eu estava lá dentro sempre, participava e tudo, mas eu tinha um protagonismo que era lateral, porque nos primeiros 10 anos da vida dos filhos, você tem que dedicar, não tem jeito. E já tinha um escritório, dava aula. Então, agora meus filhos estão maiores, então eu consigo, né? Hoje tenho muito mais a tranquilidade para sair, para fazer um compromisso à noite, para chegar mais tarde, Então, eu tive uma fase que eu não pude fazer isso, porque eu tinha que dedicar muito a eles, né? Hoje eles estão maiores, e aí eu consigo, e o meu marido também é muito próximo e ajuda e faz junto, né? Então, mas eu sempre penso o seguinte, Thomas, eu compatibilizo tudo isso com um caderninho. É anotar o que tem que fazer, dividir o tempo e não perder tempo. Eu não perco tempo. Isso é uma coisa que eu organizo minha rotina. Assim, entre uma atividade e outra, eu não perco tempo. Eu não tenho tempo a perder, eu não fico, sabe? Eu fico o tempo inteiro, eu organizo meu tempo para usar com coisas que eu tenho que fazer. Porque, além de tudo, Thomas, eu gosto, por exemplo, de tocar piano. Sim. Então, assim, eu preciso de um tempo para estudar. Aí eu acordo cedo, então eu já organizo a minha rotina para fazer também algumas coisas que me dão fora do direito me dão prazer, né? Então, e eu procuro fazer isso até para manter uma sanidade, né? Porque senão a gente fica maluco. Então, mas a minha vida é uma vida super tudo organizadinho, né? Pra poder realizar as coisas que eu pretendo. Doutora Marina, como é que a sua pesquisa lá em Munique e também você estudou na NYU, como é que essas experiências internacionais mudaram o seu olhar sobre o nosso direito penal no Brasil, sobre a tipicidade, culpabilidade e também a política criminal no Brasil? Olha, na Alemanha eu fui para o doutorado, né? E no doutorado eu estudei a tipicidade penal objetiva. E aqui, para traduzir em palavras mais simples, eu estudei assim, o que é a moldura do crime. Então, não basta dizer matar alguém é crime, você tem que entender as circunstâncias que as situações são típicas, né? E essas circunstâncias que elas podem ser imputadas a alguém. Então, a imputação objetiva, ela lida com critérios racionais. E eu fui para a Alemanha para estudar com Klaus Roxin,
Legal. que era, faleceu esse ano, mas foi um dos maiores penalistas e foi uma pessoa que desenvolveu uma teoria sobre imputação objetiva muito estruturada, forte, um sistema muito orgânico, né? Então eu fui estudar com ele isso. E lógico que isso abriu muito a minha mente. Então, em 2006, Thomas, no Brasil, ninguém estudava na Alemanha direito penal. Hoje já está muito mais... Eu fui para lá em 2003, defendi em 2006. Quando eu trouxe para minha defesa a tese, foi uma coisa difícil de defender. A minha banca demorou 6 horas e foi uma banca super dura. Porque é um sistema construído de forma diferente. Então, o que eu estudei abriu muito a minha cabeça para a dogmática penal, para os critérios racionais de estruturação dos temas. Então, eu aprendi muito nesse período na Alemanha com o professor Klaus Roxin. E depois, na NIU, eu já fui para um pós-doc, né? E eu fui estudar lá compliance. Aí eu já fui para a perspectiva do preventivo. Em 2012, eu fiquei lá um tempo. E eu estudei naquela ocasião toda essa estruturação da autorregulação como uma possibilidade. Os dois temas se entrelaçam. Porque é uma possibilidade de você usar essa estrutura da autorregulação para diminuir a incidência da imputação objetiva. Para dizer que menos coisas são imputáveis dentro de uma situação de empresa. Entendi. Então, eu trabalhei com esse tema, mas aí na perspectiva preventiva. Que seria para as empresas se prevenirem. Exatamente. Né, das questões, inclusive éticas, anticorrupção. Isso, todo esse tema. E doutora Marina, conte um pouquinho dessa sua experiência dentro do IBCCRIM. A gente vê que esse ano teve um grande evento, né, do IBCCRIM. Também o IASP, que está muito ativo, dentro da sua liderança também do presidente Diogo. Como é que são esses eventos e como é que está tendo a repercussão de você trazer temas relevantes para o IBCCRIM, por exemplo? A presidência no IBCCRIM me ensinou muito. Foi uma experiência transformadora. Porque, essencialmente, o que eu aprendi ali foi um processo de escuta muito importante para a minha visão do Brasil, da nossa política criminal, do nosso sistema. Por mais... Eu sou do IBCCRIM tem 30 anos, né? Mas, como presidente, eu tive contato ali com muita coisa mesmo. Então, foi uma experiência super transformadora para mim. E naquele momento, a gente estava numa pandemia, então a gente tinha muita questão do sistema prisional, muita questão de direito penal, a DPF das favelas, algumas chacinas. Então, assim, a gente trabalhou muito em cima dessa escuta social. Entendi. E isso me deu uma tranquilidade hoje para entender melhor o nosso sistema, né? Entender melhor os papéis, entender melhor como as estruturas se organizam. E o IASP é diferente. O IASP já é uma entidade que não tem um escopo muito diferente do IBCCRIM. O IBCCRIM ele foi fundado a partir do massacre do Carandiru, né? E é uma entidade que tem muita militância. Muita estrutura política. Eu não sabia que era depois política. Do massacre do Carandiru. Foi depois do massacre do Carandiru. E aí, por exemplo, 92. O IASP, doutora Marina, o IASP, quais são as funções do IASP e qual que é a importância do IASP também nesse contexto intelectual para a advocacia brasileira? Então, o IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, tem 151 anos. Ele foi criado junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo. E o DNA dele, Thomas, é um DNA de conteúdo. Então, quando assinaram lá, criamos o Tribunal de Justiça, que não chamava assim, e vamos criar uma rede de juristas que vão subsidiar o tribunal com conteúdo. Entendi. Então, o IASP ele foi criado nesta ocasião para isso. E até hoje ele tem esse protagonismo.
protagonismo do IASP é de conteúdo para a transformação social, para a transformação política. E o presidente Diogo, hoje ele fala muito isso. Nós temos quase 60 comissões no IASP, Thomas, de todos os temas, todos os temas jurídicos. Desde previdenciário até, por exemplo, a questão da direitos humanos e etarismo. Nós temos muitas comissões. Todas elas têm que trabalhar para trazer temas para a gente poder transformar as estruturas jurídicas. Esse é o DNA do IASP. O DNA do IASP não é um DNA de questões associativas, de questões relacionadas à colaboração da advocacia. O IASP é um instituto de juristas. Tanto que tem vários juízes, promotores que são associados. E a gente trata de temas. Esses temas são debatidos no conselho, trazidos pelas comissões, e a gente leva isso para todos os lugares. O IASP é muito ouvido no Brasil, no sistema brasileiro. O IASP é ouvido pelos tribunais, é um instituto que tem muita credibilidade de conteúdo. Por isso que ele é muito relevante, porque ele tem uma credibilidade de conteúdo e uma certa neutralidade em relação às questões associativas. O que dá a ele uma importância muito grande, entendeu? E o IASP já participa como amicus curiae em processos? Sim, participa em muitos. Nós temos uma comissão só de amicus curiae, que o presidente é o Dr. Rodovalho. Ele faz toda essa gestão dos amicus curiae que vem das comissões. Então, por exemplo, a comissão de penal, ela tem lá a questão agora do RIF, né? Do RIF, que é o relatório do COAF, que vem para os processos criminais, como que isso tem que vir, se tem quebra de sigilo, não tem. Então, uma discussão STJ, STF importante. Nós já somos amicus curiae lá no STF para tratar do tema. E também tem a participação do IASP em mudanças legislativas, por exemplo. Sim, projetos de lei. Tem um projeto de lei interessantíssimo que está sendo tratado principalmente pelo IASP, que é seguros de grandes catástrofes. Legal. Uma coisa muito interessante que foi feita pelo Dr. Pedro, que é o presidente da Comissão de Seguros. Eles estudaram um ano inteiro e fizeram uma proposta de projeto que já foi levada para o Congresso. E não só isso, o Código de Processo Civil, projeto novo, o IASP está absolutamente debatendo o tema. E doutora Marina, a questão agora, por exemplo, do seu escritório. Você está num escritório que é Coelho Araújo Lobo da Costa Advogados, que tem a parceria iniciada lá no antigo CAS. O que muda e qual que é o foco e posicionamento nessa sua nova fase do escritório? Bom, a gente tem o escritório, que nem eu falei, eu comecei lá atrás e a gente foi indo. Eu trabalho desde 2001 com a minha sócia, que é a Helena Lobo da Costa. Que foi minha orientadora da GV. Ah, que legal. Ela é professora da USP também, professora da GV e tal. A gente trabalha desde 2001, Thomas, juntas, porque a gente foi advogada no Miguel Reale Júnior, juntas, nós duas. Então, a gente já tem aí uma sinergia muito importante. Aí, em 2009, a gente teve... a gente acabou se distanciando num primeiro momento, depois voltamos. Em 2010, a gente voltou para trabalhar juntas e tínhamos um outro sócio, que é o Daniel Zacles, que é um advogado que você conhece, excelente advogado e tudo, muito bom. Sim. Aí, em 2020, a gente incorporamos um outro novo sócio, que era o Daniel Gessler, mais novo. Mas nós entendemos esse ano que juntos, né, não teve discussão nenhuma, nada, foi uma cisão. A gente tinha um escritório muito legal, muito bom, mas a gente precisava pensar no futuro. E para o futuro, as estruturas que eram necessárias para cada um não eram convergentes. Então a gente entendeu, eu e a Helena, que a gente precisava de uma estrutura mais verticalizada. Porque como nós estamos conversando aqui, eu tenho muita atuação, tenho muita coisa. Então eu preciso de uma estrutura no escritório que também suporte e me ajude, né? Me auxilie, faça as coisas acontecerem dentro do escritório. É isso que a gente está montando nessa nova perspectiva. Então, nós estamos com um olhar, Thomas, que é uma estrutura verticalizada e inovação. Então, nós estamos trazendo tecnologia, inteligência artificial, construindo alguns agentes para
que a gente possa trabalhar principalmente a parte administrativa, liberar os advogados para as questões de estratégia, né? Resolução de casos e tudo mais. Então, a gente está agora nessa nova incubadora aí para os próximos anos, pensando assim. Doutora Marina, a gente tem aqui um bloco que, nesse primeiro bloco, você pode indicar um livro, ou um filme, ou um documentário. Aí você responde pra gente no nosso segundo bloco, mas eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Pessoal, dando continuidade ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com a doutora Marina Coelho Araújo, advogada e vice-presidente do IASP. Doutora Marina, qual que é o livro, ou filme, ou documentário que você indicaria aqui para os nossos amigos e telespectadores? Thomas, eu vou indicar 2 filmes que, assim, e eu já aviso, as minhas indicações são pesadas. São indicações tristes, mas assim, a vida precisa, né? São indicações que dizem muito sobre a humanidade, né? A primeira indicação que eu quero fazer é um filme do Lars von Trier, que chama Dançando no Escuro. É protagonizado pela Björk, que é uma cantora, é uma obra de arte, de tudo. É um filme pesadíssimo, mas é muito bom, e ele trata um pouco sobre o que é a pena numa sociedade. Que legal. É muito interessante. E o segundo é um filme recente, do ano passado, que se passa na Polônia, no início do século XX, sobre a condição das mulheres ali, e chama A Menina da Agulha. É um filme duro, também duríssimo, mas ele é um filme muito realidade, sabe? Uma coisa que mostra, assim, pra gente, para que a gente possa dialogar com a realidade e refletir sobre ela. Então, são 2 filmes que eu gostaria de indicar. E de livro, eu vou indicar um livro muito bom que eu li recentemente, que chama O Colibri. É uma história de um autor italiano, Veronese. E a história de um pai que conta a vida dele. É muito legal, muito interessante. E um livro muito... Também assim, condição humana, sabe? Eu gosto dessas coisas, Thomas, condição humana, sabe? Sim. Acho que é por isso um pouco que eu fui penalista. Porque não tem nada mais humano do que essa fragilidade da pessoa estar sendo processada criminalmente e perder a liberdade. Essa angústia de perder a liberdade, ou de estar na iminência de, ou de já estar preso, é uma coisa que traz uma humanidade muito forte, sabe, para a vida. Então, acho que isso me fez um pouco gostar de direito penal. E doutora Marina, eu sei que você combate as injustiças, né? Você tem um papel relevante dentro do IBCCRIM, dentro do IASP. Mas quais são os novos desafios do direito penal? A gente falou agora há pouco aqui sobre provas digitais. Como é que você vê todo esse emaranhado de novas tecnologias para dentro do processo penal? Thomas, a gente tem um desafio na justiça criminal brasileira, que ele não é novo, ele é bem antigo, mas ele é muito novo quando a gente está falando de tecnologia. Que é, a gente precisa colocar a justiça penal a serviço de melhorar a desigualdade da nossa sociedade e não aprofundar o fosso. Hoje, a nossa justiça penal aprofunda o fosso. E aí você vai entender por que eu estou dizendo isso. A gente tem uma justiça penal hoje que ela é uma máquina de moer gente. Então, ela prende pessoas jovens, homens, pretos e pobres. Geralmente é isso. Raridade a gente vê uma coisa diferente nesse sentido. Então, ela aprofunda a desigualdade. O que a gente tem? Eu sou uma pessoa naturalmente otimista, Thomas. A tecnologia pode inverter isso aqui. A tecnologia, se ela for usada de forma boa, se a gente pegar a inteligência artificial, por exemplo, para rastrear todos os casos de insignificância que a gente tem na justiça, a gente vai ter aí uma redução das pessoas que estão presas injustamente, que não deveriam estar, e efetivamente tirá-las da cadeia.
E também tem outra, né, doutora Marina? A IA para ver os processos que estão já com lapso temporal exato. e ele tá, sei lá, preso Isso, preventivamente. não tem advogado, né? não tem pessoas, então tá preso, já cumpriu pena. Ou transformar isso na questão do regime, análise da questão do regime, para tirar as pessoas do fechado para o semiaberto, fazer a progressão. Isso, né? Fazer automaticamente as contas. Exatamente, é isso. E levar isso de forma mastigada para o juiz. E não precisa ficar todo mundo pedindo, ó, faz isso. Não, a própria inteligência artificial já faria. Então, assim, eu vejo muita coisa boa que pode ser feita a partir da inovação e da tecnologia para mudar a nossa história do sistema penal. Eu acho que nós temos muito para construir nesse sentido. Por outro lado, a gente tem que cuidar muito para não inverter esse papel. Então, por exemplo, Smart Sampa, câmeras. Quando a gente passa na rua, a pessoa vai fazendo o filme. Adaptação, sim. Né? Então, você vai sendo filmado aqui e ali, sua cara. Então, a gente precisa cuidar para isso não gerar novas injustiças. Entendi. Então, a gente tem que ter critério de utilização, né? Colocar critério, não pode ser usado de qualquer jeito. E a questão das provas digitais. Hoje, a gente tem um volume, Thomas, de processo que é insano. Insano. Hoje mesmo, um advogado do meu escritório foi numa cidade buscar os HDs que tem 14 tera. 14 tera para analisar. Você tem noção do que é isso? Tipo, a gente teve que mandar um HD que custa uma fortuna para eles colocarem. E hoje ela foi lá, levou o computador para abrir. O que tem dentro disso daí? Porque agora ficou muito mais fácil. Você coloca tudo aí dentro. Coloca tudo dentro desse saco. Analisa só 3 coisinhas e o resto fica lá. Não pode ser assim. A gente tem que entender que a mesma prova digital tem que ter relevância para estar no processo. Entendi. Tem que estruturar uma questão que é o que eu vou construir de prova. Não é tudo que vai estar lá dentro. E o que tiver, Thomas, eu tenho que saber como foi concentrado e produzido desde o começo. Então, eu não posso, por exemplo, pegar uma gravação do meu celular, jogar para o computador. No computador eu pego um pendrive, plugo e entrego para a polícia. Não. Isso daí não é válido. Por quê? Porque eu gravei e eu preciso dar para a perícia o original da gravação. Porque a prova digital é como um corpo caído no chão. Sim. Se você tira a foto e pede o perito analisar, ele vai falar, não tem como. Por quê? Porque eu preciso ver o local. A prova digital ela tem a mesma questão. Eu preciso ter rastreabilidade, confiabilidade e eu preciso olhar o negócio de todos os lados. Para fazer isso, eu preciso do original. Isso daí não é difícil de entender. Só que dá trabalho. Dá trabalho. E nós temos... Eu tô assustada com a quantidade de coisa sendo produzida sem pensar nisso. Nós vamos chegar lá na frente, Thomas, o que vai acontecer? Vai anular tudo. Porque não tem como não anular. Você não consegue provar. Até porque se você for pensar, por exemplo, em IA generativa, você pode criar tudo, Thomas. Você pode criar áudio com a pessoa falando. Você pode criar vídeo. Você pode criar tudo. Se eu não tenho a rastreabilidade no arquivo, como é que eu vou confiar nesse arquivo para colocar uma pessoa presa? Então, doutora Marina, em outras palavras, você está dizendo que essas provas digitais também impactam diretamente ao Instituto das Provas Ilícitas e das Nulidades. Completamente. Tem um acordo muito interessante do STJ, né, ministro Ribeiro Dantas, que deu um acordo interessantíssimo sobre cadeia de custódia e produção de prova digital. A professora Marta Saad tem estudado muito esse tema, o professor Badaró também, vários pareceres, professor Geraldo Prado. Todos os processualistas estão preocupados com esse tema, porque isso está impactando demais a questão do dia a dia da advocacia. A semana que vem, Thomas, eu faço parte de uma rede interamericana de advocacia criminal. E a semana que vem a gente vai discutir no Peru, em Lima, lá na Pontifícia Universidade Católica do Peru, nós vamos discutir IA, prova digital e advocacia. Legal. Porque a gente está tentando trazer um pouco essa discussão para a gente poder evoluir nos critérios.
Doutora Marina, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa já. Falei que a gente ia começar a falar e ia terminar rapidamente. Mas eu queria aqui colocar para você fazer suas considerações finais e também falar um pouco da sua posição de liderança como mulher. Eu acho que é importante você, como uma liderança dentro do IASP, alguma palavra também para as jovens advogadas que estão ingressando na carreira, que você poderia falar também. E você é um espelho para muitas pessoas, né, para a advocacia em geral, e também para os nossos associados do IASP. Então, queria que você terminasse aqui com as suas considerações finais, também pontuando a sua posição como liderança. Eu sempre falo o seguinte, eu sempre fui assim, Thomas, meio destemida e falo bastante. Mas é óbvio que na condição de mulher a gente tem muitos obstáculos, né? Principalmente a advocacia criminal, delegacia de polícia e coisas. Sempre tem aquela história de falar isso não é para mulher, né? Mas eu nunca escutei muito, não. Eu sempre fui indo no foco que eu gostava, que eu entendia que era minha paixão. Então, e no IASP eu posso dizer assim, eu sempre fui muito ouvida, sempre tive espaço lá. Hoje, como vice-presidente, eu sou tenho absoluta liberdade. O presidente Diogo é muito aberto a todos esses temas e tem ampliado o espaço das mulheres. Temos uma comissão de direito antidiscriminatório também muito forte, que está crescendo. Então, assim, o que eu vejo é o que eu gostaria de falar, né, para as mulheres e para novas associadas ou pessoas que são mais novas e que estão vindo nesse caminho. Que realmente não é igual, não existe uma igualdade, está muito longe de existir, mas o caminho tem se ampliado muito. E a gente precisa estar junto, não só com as mulheres, mas com os homens também, porque tem muito homem parceiro, né? E eu sempre encontrei muitos no caminho. A gente tem que estar todo mundo junto pensando nessa mudança, pensando nessas questões e trabalhando o espaço para maior diversidade, porque isso acaba fazendo com que as coisas sejam melhores para todo mundo. Então, eu sempre falo, a gente precisa colocar as questões, trazer parceiros, trazer pessoas que possam nos auxiliar, porque sozinho a gente não vai, né? E eu sempre penso assim, eu sempre tive essa cabeça. Não tenho medo de dificuldade, não tenho mesmo. Para mim, é o que eu falei para você, ter o caderninho, coloca lá, tarefa dada tem que ser tarefa cumprida. Então, coisas difíceis enfrentei muitas na vida, né? Mas não tenho, acho que é assim, é isso mesmo, né? Todo mundo. E eu ainda tenho muitos privilégios, eu tenho ideia disso, eu sou uma pessoa que vivi numa família, meu pai é médico, nunca tive problema de moradia, de comida, nada disso, sempre pude estudar, né? Sempre pude fazer minhas coisas, então eu tenho noção desse privilégio, e o que eu posso fazer é abrir caminho e abrir espaço para as pessoas que não tiveram também toda essa situação. E eu procuro fazer isso, não só no IBCCRIM, já fiz, no meu escritório, no IASP. Então, o que eu tenho a dizer é, vamos em frente. Tem que ter foco para frente, né? E as dificuldades que vierem, eu costumo brincar assim. A pedra, dependendo do tamanho que está na sua frente, você amarra uma corda e puxa. Se ela é muito grande, você amarra 2 cordas e vai puxando. Verdade. Então, temos que saber quantas cordas amarrar e quem vai ajudar a gente a amarrar essas cordas para puxar, né? Então, é um pouco isso que eu teria, Thomas, a dizer. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês até esse presente momento. E aqui fazer um agradecimento especial à doutora Marina Coelho Araújo pela participação no nosso podcast Contrato Social. Muito obrigado, Marina, pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Thomas. Uma honra estar aqui com você. E a gente está junto em muitas coisas e seguimos. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo Contrato Social Podcast.